Deve estar fazendo programa à noite aqui na Positiva FM, se Deus. É a única rádio que abre espaço, né? Que abre espaço. É a rádio positiva. E abre espaço para todo mundo, para católico, aqui é democrático. Esse negócio de só crente, só católico, só não sei o quê e outras coisas mais, né? Então eu queria aproveitar e agradecer a presença do pastor Evandro aqui no estúdio da rádio. Ele que realmente Deus usa para fazer milagres mesmo, né? E o que mais o povo quer é testemunho, porque não adianta ficar blá 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 bli bli bli, blá blá blá, não adianta. Tá aí o pastor. Ô pastor, antes de mais nada, eu queria agradecer, porque o senhor é muito corajoso, né? E realmente, dos 13 apóstolos lá, é 13 ou 12? 12. É 12. 12 apóstolos, não tinha um medroso, não tinha um covarde. Não, pelo amor de Deus. Não tinha um covarde. E o pastor é corajoso de vir num programa igual o nosso aqui, né? Verdade. Hã? É. Qual a igreja, pastor? Eu congrego na Assembleia de Deus. Ah, porque se fosse aquele do Santiago, pelo amor de Deus. O Santiago, velho. É que você está querendo falar. Pioraram uma igreja do lado. Maria, chega a dar uma dor na minha barriga. Ô, pastor, eu queria. A gente vai abrir com uma oração ou fecha com uma oração? Fecha com a oração. Fecha com uma oração. Ô pastor, e a sua vinda para Vilhena, como é que está essa vinda para Vilhena? Como é que está isso aí? Está resolvido? É isso mesmo? Quero cumprimentar todos que estão na escuta do nosso programa aqui. Né? Já estou dizendo nosso. Só achou que eu estava com muita coragem de vir ao programa. Mais pertinho do mais microfone. Pertinho, mais pertinho. Isso. Aí, próximo. Aí, agora melhorou. Aí a coragem de vir a esse programa para nós é uma satisfação. E, na verdade, nasceu no nosso coração o desejo de vir morar nesta cidade, na cidade de Vilhena. Eu já morei em várias cidades aqui do estado de Rondônia. E hoje a gente está cogitando, agora no próximo mês, assim que entrar o período de férias dos meus filhos, a gente fixar residência aqui em Vilhena. Ô pastor, eu falei um negócio aqui, agora estou me tocando, Alexandre, que realmente hoje não tem como ter pastor e pastor, e reverendo, e padre picareta, não. Por que não tem? Porque hoje tem aí vídeo, tem tudo para constatar se é verdade ou não é verdade, né, pastor? Hoje tem que fazer a coisa certa, né? Verdade. Hoje nós estamos diante das câmeras constantemente, né? Aqui, por exemplo, lá. Em todo lugar que você vai hoje, tem qualquer recinto, qualquer evento, há umas câmeras, não só uma. Né? Porque hoje o camarada tem um celular na mão, ele está com um instrumento para registrar qualquer situação. Então hoje, essa situação de picaretagem aí, como você disse, está difícil o camarada continuar vivendo dessa forma e praticando essas situações de engano, né? De trapaça. Então hoje nós estamos nessa situação que o camarada tem que pensar muito para ser picareta. É isso, né? Falando nisso, quero mandar um abraço para a pastora Creuza, porque até então, pastor, eu só conhecia a Creuza, assim, porque eu já fui de tudo, eu fui batizado numa, mas eu já frequentei todas as igrejas evangélicas. Fui membro também, assim, de ir lá e escutar tudo. E a pastora Creuza realmente, Deus usa que a mulher numa grandeza, um negócio que às vezes eu nem entendo, né, de tanto que usa ela, né? E o Corujão sempre falou de você, faz 10 anos que o Corujão vem falando de você, de Deus, está abençoando você, e o Corujão é de uma família muito séria também, que é os Lataro lá, né, do pastor Roque Lataro e tudo, e ele falando de você. Sempre era um desejo do meu coração te conhecer, porque é difícil a gente ver um pastor que realmente fala e Deus usa aquela pessoa, né, pastor? É verdade, João. Nesse período de tanto engano que nós estamos vivendo, né? De tanto engano, e Jesus falou sobre isso, que chegaria o tempo que se levantariam muitos falsos profetas. E o nosso grande problema para enfrentar isso é que Jesus disse: eles virão em meu nome. Então a gente precisa ter o dom de discernimento, de espírito, para conhecer realmente quem está falando, não somente em nome de Deus, mas que esteja credenciado por Ele para falar. Como você disse, a pastora Creuza é uma mulher
E Deus fala, Deus se revela, Deus se manifesta. Isso não é coisa natural, não. Isso é coisa sobrenatural. E para isso a pessoa tem que manter uma vida de comunhão, vivendo em sinceridade diante de Deus. E onde há o falso, tem que ter o verdadeiro, né? Para suplantar o falso e levar o povo a conhecer a verdade. Exatamente. Ô pastor, eu não sei se é desse jeito e tudo, eu vou perguntar, e o senhor fica à vontade também. Assim, eu queria que o senhor falasse de alguns milagres, algumas coisas extraordinárias, sobrenaturais que aconteceu no culto com você, para o pessoal já ter um norte, ter aí um foco, um objetivo de como que Deus é presente na sua vida. Você pode falar? Não sei se pode. Podemos. Isso é um testemunho da vida constante, né? E a gente tem passado por muitas experiências. Essa semana mesmo eu estava conversando com o cantor Nilson Brito, que é também aqui de Rondônia, está lá na América, cumprindo 90 dias de agenda lá. E ele visitou uma senhora, uma mulher crente lá, que testificou que foi curada ouvindo o testemunho. Então o senhor falou que nós temos um testemunho no YouTube, e ela assistindo o testemunho foi curada, restaurada da enfermidade. Conheci aqui, até peguei um telefone para conversar com uma pessoa que estava atrás de uma casa para alugar, né? Precisando de uma casa de aluguel, e conversando com uma pessoa, e ela perguntou: o senhor é o pastor Evandro? Eu disse: hoje eu moro em Santa Luzia, mas eu tenho casa em Vilhena. E numa vinda do senhor aqui em Santa Luzia, eu fui curado de um câncer terminal. Eu disse: o senhor estava pregando e Deus revelou a minha pessoa para o senhor, e no momento o senhor me convidou e eu fui curado. Certo. Pastor, essa esse é assim, viu, pastor? Essa da senhora que quando você viu, estava lá no meio do povo, estava lá orando e agradecendo, glorificando. Como é que foi isso? Esse milagre aconteceu lá em La Paz. Lá em La Paz. Lá na capital da Bolívia. Nós fomos para uma conferência lá de 5 dias, né? Certo. 5 dias de conferência, e quando nós estávamos na terceira noite de conferência, entraram debaixo, que foi colocado 3 tendas grandes, né? Em uma a gente ministrava pessoalmente, as outras eram transmitidas via telão. E quando nós estávamos na terceira noite de conferência, entraram carregando uma senhora. Ela estava toda atrofiada, os braços, as pernas. E eu estava sentado assim, fiquei observando aquela atitude, né, daqueles irmãos, levar aquela senhora naquela situação. E quando eles chegaram, colocaram ela assim diante do altar, onde nós estávamos para ministrar a palavra, e ali sentado eu fiquei imaginando a situação daquela pessoa. E aí eu, orando a Deus ali sentado, o Senhor falou comigo. E disse: é só você pregar que eu curo, eu vou curar. E aí Deus me deu uma palavra no Evangelho de João, quando fala sobre o enfermo do tanque de Betesda, né? E quando ele disse para Jesus que vontade de ser curado ele tinha, mas não tinha ninguém que descesse ele no tanque, quando as águas eram agitadas. E Deus me deu naquela ocasião uma mensagem intitulada: ninguém se importa comigo, pelo fato daquele homem estar ali há 38 anos e ninguém pôde ajudá-lo. Mas Jesus chegou naquele momento. Então, quando eu estava ministrando a palavra, que já tinha mais ou menos uns 25 minutos, eu me deparei com aquela mulher andando no meio do povo, né? E dizendo: me solta, porque há muitos anos eu esperava ser curada, e hoje o Senhor me deu essa bênção. E o povo tocando nela, e ela andando no meio do povo lá em La Paz, e foi curada instantaneamente. Eu não impus as mãos sobre ela, eu não orei por ela, eu estava pregando. E aí a gente vê o poder da palavra, né? Deus trabalha através da sua palavra. Eu sempre digo assim, não é o pastor Evandro, mas a minha vida, desde quando eu nasci, minha mãe consagrou a minha vida ao Senhor. Eu nasci, minha mãe já era crente, e eu vou completar 54 anos, e eu considero que eu tenho 54 anos que sou crente. Nunca me desviei da igreja, nunca me afastei,
e tenho prazer em servir ao Senhor. Então, o senhor me dá essa receita, porque eu já fui de igreja, já fui crente, já voltei, já fui, Alexandre. Um problema, viu, Alexandre? Deixa eu falar aqui no ar, então. Então vem aqui, não pode aí não. Ô, Julinho, mas o que importa é que Deus nunca saiu de dentro de você. E aí, hoje eu pago o almoço no Imperial. Deixa eu falar no ar. O que importa é que Deus nunca saiu de dentro de você. Amém. Aí, ó, ganhou um almoço. Ei, pastor, mas é interessante também, aquela pergunta que eu te falei, tá certo a sua vinda para Vilhena, vamos fazer uma parceria na Positiva FM, isso aí, tá certo, que é bom pegar pela palavra aqui agora, porque Vamos. o nome do Senhor, depois que deu a palavra que acabou, ué. Isso não é difícil, não. A gente tem esse propósito. Não é. Nós tivemos vários programas, né? Inclusive o Corujão, como é conhecido. O Corujão ele fala, ele sabe ele tem muito testemunho a seu respeito. Durante os anos de 94 a 98, eu trabalhei auxiliando o pai dele, que era pastor em Seringueira, e lá nós tivemos a iniciativa de começar uma rádio comunitária, né? Isso. E ali Deus trabalhou através do nosso ministério. Depois nós tivemos a oportunidade, o pai dele foi me auxiliar. Inclusive, eu fui auxiliar do pai dele, depois eu levei o pai dele para me auxiliar como pastor na cidade de Nova Mamoré. E lá na ocasião nós tivemos também o programa Basta Crer. Tem que alguém que teve a oportunidade de assistir a nossa programação através da Rede TV. SGC também. SGC, também. Sistema Guga de Comunicação. E a gente teve essa oportunidade. Certo. E através desse programa nós tivemos também a alegria de ver Deus realizar muitos milagres. Como vai realizar agora, né? E o Corujão vai ser o seu, você auxiliou o pai dele, e agora ele vai auxiliar você também, o pastor aí. Pastor, e agora você aí que está com problema financeiro? Ele vai contar na próxima, Julinho, um testemunho de um pastor que veio do Rio de Janeiro, abandonou a família, foi, né, pastor, desprezado pela família. Ele virou um andarilho e foi bater na onde? Em Nova Mamoré, na casa do pastor Evandro. Daí depois ele vai contar os milagres. Mas correto, aí nós vamos, se não for essa semana, a semana que vem, ou se não no programa dele que é para chamar. Então você agora que está aí na sua casa aí, com problema financeiro, com problema sentimental, problema com a mulher, com problema de saúde, né, problema com os filhos, problema de relacionamentos, então agora é hora de você, o pastor vai orar aí, né? E eu tenho certeza que vai ter muita coisa, vai acontecer na vida de muita gente agora, aqui, milagres acontecendo na vida dos vilhenenses aí. Então vamos lá, pastor? Maravilha. Quero agradecer, antes de orar, pela oportunidade de estar nesse programa, né? Deus abençoe a todos aqui e que esse programa continue dando e surtindo o efeito que é necessário surtir, né? Isso, sem processo, né, pastor? Né, Alexandre? Pedindo para ele orar para não ter processo. Que eu, Alexandre, é campeão de processo. Mas nós vamos orar com todos vocês que estão nos ouvindo, crendo perfeitamente que o nosso Deus é o Deus que faz milagre. Basta você crer. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. Então, se você crer, não importa onde você está agora, o que você está fazendo, pare por esse momento e ore conosco para que você alcance o favor do Senhor na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Enfim, o propósito de Deus é abençoar todos aqueles que nele confiam, que nele esperam. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, elevamos a nossa voz em oração a Ti, Senhor, e através das ondas sonoras desta rádio, aonde tiver uma pessoa que está nos ouvindo e que está orando conosco nesse momento, e que o Senhor conhece bem de perto a necessidade, conhece as fraquezas e as limitações de cada um, e não importa o quanto somos limitados, mas a nossa fé não é aquela fé grande, mas o Senhor nos ensinou que se tivermos fé do tamanho da semente da mostarda, tudo que pedirmos o Senhor faz. Então, crendo na autoridade e no poder que há no Teu nome e na Tua palavra, que nesta manhã aqui, Senhor,
Queremos abençoar cada lar, cada família neste município e em outros municípios que porventura estejam nos ouvindo. Que eles sejam, Senhor, sob a autoridade do Teu nome e da Tua palavra, sejam abençoados, sejam favorecidos com a bênção do Senhor. Assim oramos e ministramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. E agora nós vamos para o intervalo, a gente já volta. O Alexandre vai falar os 7 vereadores que foram campeão em Rondônia de diária. Problema, como é que é? Para com ele, como é que é aquela vinhetinha? Aí, pastor Evandro, Como é que é? de uma hora é oração, outra hora é paulada. Aí como é que faz, hein, pastor? Escuta aí, mas isso é assim mesmo, né? Equilibra tudo. Rapaz, deixa de problema, rapaz. Tá criando problema, rapaz. A Paulinha falou aqui do meu lado, o pastor, que equilíbrio é tudo. A Paulinha tá voando. A gente vai, o Alexandre vai falar, nós vamos falar daquele guarda-rei. O Alexandre